trem de carga está fora de controle. Diga que o trem está desgovernado. 7551 para West Colton. Os freios cedem e o trem desce a montanha sem controle. Mayday! Mayday! Estamos a 145 por hora! Agora, milhares de toneladas de aço e mercadorias avançam contra uma pequena cidade. Vamos morrer ali. Um equívoco põe em risco a vida de todos a bordo e de muitos moradores na cidade abaixo. 3.000. Aqui mesmo. Não estamos recebendo oxigênio. O alarme disparou. Estamos enviando ajuda. Temos uma emergência. Mayday. Esta é uma história real. As reconstituições baseiam-se em testemunhos oculares. Bem-vindo a San Bernardino. San Bernardino, Califórnia. Um pacato subúrbio ao pé das montanhas de San Gabriel. Perfeito para a vida em família, entre a imensidão do deserto de Mojave e o ritmo acelerado de Los Angeles. Quando surgia algum problema na vizinhança, podíamos recorrer uns aos outros. Era um bairro muito bom. Mas em 1989, 2 desastres abalam San Bernardino. 6 pessoas morrem e 18 casas são completamente destruídas. Tudo começa com um trem desgovernado. 97! 113! 130! E termina em um incêndio devastador. Dava para ver uma enorme nuvem de fumaça. Parecia o inferno de Dante. Parecem ter relação, mas os desastres ocorrem com mais de uma semana de diferença. Peritos analisam os destroços à procura da ligação entre os fatos. Socorro! Alguém me ajuda! Uma série de decisões chocantes vem à tona, com consequências fatais para alguns. E uma cidade marcada para sempre. Trem desgovernado. 12 de maio de 89, início da manhã. Em um ramal ferroviário no deserto, um trem de carga aguarda para subir as montanhas de San Gabriel, na Califórnia. Frank Holland é o maquinista-chefe do trem de carga número 7551 Leste. Meu trabalho como maquinista é embarcar no trem, operar as locomotivas, obedecer às regras, aos limites de velocidade e garantir que o trem vá do ponto A ao ponto B. O trabalho dele para esta viagem começou na noite anterior, no pátio ferroviário de Mojave. Alguns dos trens de carga da Southern Pacific são montados aqui, onde recebem tripulações e locomotivas para atravessar o país. Frank está no local para buscar a documentação necessária para o trajeto. Oi, Frank. Oi. Frank foi promovido a maquinista-chefe 3 anos atrás. Certo. Autorização de saída, ordens operacionais, lista do trem e tonelagem. A documentação indica que ele irá transportar 69 vagões, cada um pesando 54.431 quilos. Ele também descobre que os vagões estão carregados com o mesmo material, trona, um composto químico não tóxico usado em fertilizantes. Então você passa a fazer os cálculos da potência necessária para conduzir o trem morro abaixo. E esses cálculos vão indicar a velocidade adequada. Obrigado. Bom trabalho. No total, a papelada indica que ele irá transportar mais de 3,5 milhões de quilos de carga, o equivalente a mais de 10 jatos jumbo. O destino final da carga é a América do Sul. Hoje, Frank só irá levar a carga até o terminal West Colton, perto de Los Angeles. Para isso, ele precisa passar pelas montanhas San Gabriel e pelo Cajon Pass. Em seguida, reduzir com cuidado a velocidade do seu trem gigantesco ao descer a montanha. Terminal West Colton, Cajon Pass. Estamos indo para West Colton com 69 vagões carregados de trona. Everett Crown é o maquinista do 7551. Ele vai se posicionar na locomotiva da frente para ajudar Frank.
Alan Race cuidará dos freios nesta manhã, viajando em 2 locomotivas atrás. Vou na terceira. Juntos, os 3 somam quase 50 anos de experiência trabalhando nos trens da Southern Pacific. Para garantir que seu trem tenha potência suficiente para subir e descer a montanha, Frank pediu um pequeno favor. Os despachantes da Southern Pacific providenciaram 2 locomotivas de auxílio. Lawrence Hill é o maquinista na parte de trás. Cheguei. Robert Waterbury vai cuidar dos freios. Embora já tenham feito esse trajeto, não é onde costumam trabalhar. Eles não sabem o peso da carga que estão ajudando a transportar. E também não perguntam. O 7551 Leste agora tem 4 locomotivas na frente e 2 atrás. Com as 2 últimas posicionadas, o trem está pronto para partir. Auxiliar para a dianteira. Dianteira. Acoplado e pronto. Entendido. O trem 7551 Leste vai ganhando força lentamente. Em apenas 1h30, ele vai chegar ao topo da montanha, a 1.300 metros de altitude, em Cajon Pass. Auxiliar para a dianteira. Dianteira. Passamos pelo desvio. Obrigado. Bem-vindo a San Bernardino. Tribunal de San Bernardino. Do outro lado das montanhas, a cidade de San Bernardino vai despertando aos poucos. O bairro de Muscoy é uma nova urbanização na região noroeste da cidade. Casas já tomam conta da região e famílias vão se formando. Christopher Shaw está começando o dia na Rua Duffy 2326. A casa é de sua mãe, mas foi onde ele passou a noite após brigar com a namorada. Do outro lado da rua, Ruth Green conseguiu colocar 3 crianças de pé e prontas para a escola. Sua única menina, Levon, vai ficar em casa. Era só eu e minha filha. Estávamos nos preparando para o que achávamos ser uma manhã normal. Tomamos café da manhã e fomos organizar a cozinha. Uma das poucas coisas de que as pessoas não gostam nesta parte de San Bernardino são os trilhos do trem. Trens passam a toda velocidade sobre um dique de 6 metros. Algumas casas da Rua Duffy ficam bem próximas dos trilhos. Quando colocaram as casas à venda, o corretor mostrou ao meu marido uma casa que ficava colada aos trilhos do trem. Os trilhos estariam localizados atrás da nossa casa. Então meu marido disse, não, muito obrigado. Pouco depois das 7 da manhã, o 7551 Leste chega ao ponto mais alto de sua rota, o Cajon Pass. Deste ponto em diante, é só descida. O desfiladeiro é uma conexão ferroviária essencial entre Los Angeles e o resto do mundo. É uma das 3 únicas maneiras de atravessar as montanhas. Todos os dias, dezenas de trens passam por aqui. Historicamente, no mundo das ferrovias, os maquinistas de trem de montanha são respeitados como os grandes, os durões, já que enfrentam um trabalho mais exigente. O Cajon Pass é um dos trechos montanhosos mais difíceis de lidar para maquinistas em todos os Estados Unidos. São tantos trens que passam por lá e o trabalho é tão exigente que todos precisam estar atentos o tempo todo, 100% do tempo. Nem pensar. O chefe Frank Holland e o maquinista Everett Crown estão com o trem rigorosamente no horário. Não houve nenhuma comunicação entre os homens da frente e os 2 homens da parte de trás do trem desde o início da viagem. Não houve necessidade. Tudo está funcionando bem.
Agora vem a parte mais crítica da viagem: desacelerar o enorme trem quando ele começa a descer a montanha. O que fazemos quando operamos um trem que parte da região de Mojave até Colton é basicamente conduzir de um penhasco. Nesse ponto, os trilhos despencam e descem uma ladeira muito íngreme em uma inclinação de 2,2%. E para um trem, 2,2 pés para baixo a cada 100 pés é como cair de um penhasco. Quando o 7551 Leste começa a descer a ladeira, a tripulação ainda considera a viagem normal. O que eles não sabem é que o trem já está fora de controle. E não há como desacelerá-lo. – 12 de maio de 89. Pouco depois das 7 da manhã, o trem de carga 7551 Leste da Southern Pacific inicia a longa e lenta descida do topo das montanhas San Gabriel. O gigantesco trem vai puxando 69 vagões cheios de carga. No pé da ladeira, a tranquila cidade de San Bernardino, na Califórnia. Quando os trilhos começam a descer, Frank Holland aciona primeiramente os freios dinâmicos. Eles atuam em cada uma das 6 locomotivas, reduzindo a velocidade do trem inteiro. Ele só pode ir a 48 km por hora pelo desfiladeiro. Frank se comunica com Lawrence Hill, o maquinista da locomotiva auxiliar, para se certificar de que conseguirá manter a velocidade. Chamando auxiliar. Auxiliar. Acionou os dinâmicos? Sim, no máximo. Entendido. No início da descida, o trajeto se curva 56 vezes de um lado para o outro. O atrito das curvas ajuda a desacelerar o trem gigantesco. Mesmo com as curvas, Frank começa a acionar os freios a ar. Eles pressionam as rodas de cada vagão de carga. O trem agora está a 40 km por hora. Exatamente a velocidade que Frank queria. Mas depois de passar pelas curvas, Everett Crown percebe que o trem está aumentando a velocidade. Estamos a 48. Deveria ser 40. O trem, na verdade, estava mantendo a velocidade e talvez até ganhando um pouco, mas ainda faltava um bom caminho. Estranho. Confuso, Frank continua a aumentar a pressão nos freios a ar. Mas o trem continua acelerando. Quando chegou a 40 por hora, fiquei preocupado. O trem estava acelerando. Com o trem atingindo 72 km por hora, Frank põe os freios a ar em força total. Mas não adianta. Ao final da descida, os trilhos contornam a cidade de San Bernardino. Frank Holland está ciente de que não pode ultrapassar 64 km por hora na curva. A meio caminho da ladeira, ele já está indo muito mais rápido do que isso. O marido de Ruth Green saiu para trabalhar. Seus 3 filhos mais novos foram para a escola. Do outro lado da rua, Crishaw está prestes a tomar banho. O maquinista Frank Holland tem consciência de que se o trem descarrilar, várias casas estarão no caminho. Já passei por esse trecho muitas vezes e eu sabia que vinha uma curva na descida que não conseguiríamos fazer. Na parte de trás, o maquinista Lawrence Hill também percebe que eles estão em apuros. Os freios a ar estão totalmente acionados, mas o trem não está desacelerando. Tem algo errado lá.
Sem avisar a locomotiva da frente do trem, Lawrence aciona os freios de emergência. É a última chance que eles têm. Nessa hora, o trem ameaçou ir mais devagar. Alguns segundos depois, ele disparou como um foguete. A velocidade aumentava tão rápido que era praticamente inacreditável. Os freios de emergência não funcionaram. Fumaça começa a sair debaixo do trem e ele continua a ganhar velocidade. 97! 113! 130! Parou em 145, pois era o limite do velocímetro. Mas ele sabe que o 7551 leste ainda está ganhando velocidade. Pensei, estou demitido. Pensei mesmo. Comecei a analisar tudo o que fiz. Tentei voltar no tempo e lembrar onde errei e o que aconteceu. 7551 para West Colton. 7551 para West Colton. Tentamos falar com o despachante do trem, mas sem sucesso. O trem está fora de controle e não há como informar ninguém. A essa altura, estávamos por conta própria. Tenta de novo! 7551 para West Colton. West Colton, prossiga. Temos um probleminha. Na parte de trás do trem, o maquinista Lawrence Hill ouve a chamada pelo rádio. Não sei se dá para parar este trem. Ele intervém, desesperado para comunicar ao despachante o perigo da situação. Mayday! Mayday! Estamos sem controle e a 145 km por hora. Não conseguiremos parar antes de Colton. Mas não há nada que o despachante possa fazer. O trem está avançando a mais de 160 km por hora. As casas de San Bernardino estão a segundos de distância. Na cidade, um barulho incomum interrompe o silêncio da manhã. A minha casa vibrou. A casa estava tremendo tão forte que eu pensei que as janelas iriam quebrar. E o tremor só foi piorando. Logo me dei conta de que era o trem. Quando nos aproximávamos da curva, eu disse ao Everett. Vamos morrer ali. E ele arregalou os olhos, incrédulo e morrendo de medo. E tenho certeza que eu estava do mesmo jeito. Só lembro de apoiar os pés e dizer, segura firme. Não esperava sobreviver. West Colton. AGYM, despachante de Salgos. Responda. Colidimos entre Dyke e Stover. Mayday! Mayday! Na locomotiva auxiliar na parte de trás do trem, o engenheiro Lawrence Hill aciona desesperadamente o despachante da Southern Pacific. Por estar na parte traseira do trem, ele escapou ileso. Mas não sabe se todos tiveram a mesma sorte. SP-7551, alguém na escuta? Respondam! Demora mais de 1 minuto até Lawrence obter resposta ao seu grito por ajuda. Despachante de Salgos, 7551 leste câmbio. Despachante de Salgos, o trem foi pro chão. Não tenho notícias da locomotiva dianteira. Talvez precisem de ajuda. Fomos para o chão. Milagrosamente, Frank Holland sobrevive ao acidente. O maquinista-chefe do trem se arrasta para longe da locomotiva destruída, o primeiro dos vagões a descarrilar. Everett, alguém precisa tirá-lo de lá. Você primeiro. Ele recebe ajuda para sair do trem por testemunhas do desastre.
Eles me tiraram da locomotiva e me colocaram no chão. Eu não conseguia acreditar. Os vagões foram esmagados, as locomotivas destruídas. Foi uma devastação sem igual. Olhei para trás e pensei, meu Deus. O que eu fiz? Frank Holland fraturou várias costelas. Um de seus pulmões foi perfurado. O homem que estava com ele, Everett Crown, pouco depois é encontrado morto. Assim como Alan Race, o operador de freios que estava na terceira locomotiva. Cenas registradas logo após o acidente mostram a proporção da catástrofe. 7 casas foram destruídas. O trem em si é só destroços. Quando a poeira baixou, já era possível ver alguns vagões tombados. Dava para ver que algumas casas haviam desaparecido. Tudo que a gente conseguia ver ali era uma massa retorcida de metal. E aqueles vagões tombados, nos perguntávamos, o que foi isso? O que aconteceu? Allen Simpson é comandante de batalhão do Corpo de Bombeiros de San Bernardino. A casa que examinamos, com base nas informações fornecidas pela mãe de uma pessoa, foi totalmente destruída. Parecia que alguém tinha passado por ela com uma escavadeira. Gritavam dizendo que tinha alguém na casa. Mais tarde descobrimos que era ali que Chris Shaw morava. E quando você olhava para aquela casa, não dava para dizer, de forma alguma, que alguém poderia estar vivo debaixo de todo aquele entulho e destroços. Os destroços também escondem uma ameaça silenciosa que ninguém no bairro tinha conhecimento. Correndo ao lado da ferrovia, cerca de 2 metros abaixo do solo, há um oleoduto que transporta combustível para o alto da montanha. Se ele tiver sido danificado no descarrilamento, uma única faísca pode causar uma grande explosão. Antes desse incidente, não sabíamos que essa tubulação existia e passava bem atrás de nossas casas. A preocupação está sempre presente. Uma tubulação de 35 centímetros cheia de combustível pressurizado, sabemos o efeito se ela se romper. O oleoduto é gerenciado pela Calneve Pipeline. Eles retiram centenas de barris de combustível do duto para reduzir o impacto de uma possível explosão. Mas ainda resta muito combustível. As válvulas automáticas de segurança do oleoduto, que deveriam fechar trechos específicos, não estão funcionando. A companhia não consegue drenar totalmente a região do descarrilamento. Quase 3 horas após o acidente, as equipes de resgate encontram o corpo de uma criança. É o segundo garoto a morrer na tragédia. Depois de retirarmos 2 crianças daquela casa, não havia muita esperança de encontrar mais alguém naquele momento. Mas a esperança nunca deve morrer. Mas há uma pressão para encerrar as buscas. Cada momento gasto procurando Chris Shaw atrasa ainda mais a limpeza. E só depois da retirada dos vagões, a Calneve pode inspecionar o oleoduto. Um bairro inteiro prende o fôlego. Será que existe alguma chance de Shaw ter sobrevivido ao desastre? O trem 7551 leste da Southern Pacific descarrilou em San Bernardino, Califórnia. 4 pessoas morreram e um bairro inteiro foi evacuado. Um gasoduto sob os destroços ainda não foi verificado. Chris Shaw estava em uma das casas destruídas quando o trem descarrilou. 12 horas depois, ele ainda está desaparecido. George Avery, bombeiro há menos de 1 ano, assume seu turno no local do acidente. Nós recebemos ordens para substituir as equipes que estavam procurando por uma vítima. Achava-se que era a busca por um corpo. Chris é o único morador do bairro que ainda não foi encontrado. As equipes pedem à mãe que desenhe a planta da casa. Ela afirma que o filho estava no banheiro quando o trem saiu dos trilhos.
Os socorristas concentram seus esforços finais ali. Partes da casa estavam saindo desse grande monte de cinzas e fuligem. Eram vigas, caibros, partes do telhado. Então eles me indicaram uma área e comecei a remover os escombros. Fiz isso pelo que parecia por uma eternidade, embora tenha sido por volta de 1h30, até que um espaço vazio começou a aparecer à minha frente. Quando George se inclina e alcança a abertura, algo se prende à sua jaqueta. Na mesma hora eu puxei, pensando que tinha ficado preso num prego ou algo assim. Quando me soltei e olhei para dentro, avistei uma mão acenando, na frente. Achei ele! Achei! Socorro! Alguém me ajuda! Os trabalhadores levam quase 1h30 para retirar Chris dos escombros. Os destroços do trem formaram um casulo protetor ao redor dele. Isso lhe permitiu respirar e impediu que o metal retorcido o esmagasse. Ficamos impressionados por ele ter sobrevivido por tanto tempo. Foi praticamente o dia inteiro. Realmente não acreditávamos que ele sobreviveria. Então, quando ele saiu lá de dentro, foi de arrepiar. Com o resgate de Chris, todos que estavam no bairro e no trem foram encontrados. O desastre envolvendo o trem 7551 Leste deixou 4 mortos, 4 feridos e 7 casas totalmente destruídas. Mesmo com o resgate de Chris Shaw, os problemas de San Bernardino ainda não acabaram. Se o duto da Calneve tiver sido danificado, ele poderá explodir a qualquer momento, destruindo mais casas e ceifando mais vidas. Com essa ameaça pairando sobre a vizinhança, começa a busca pela causa do descarrilamento. William Pugh e Russell Quimby trabalham no Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Quando a equipe chegou ao local, já era bem tarde e estava escuro. Parecia o inferno de Dante. Muitos destroços, muitas peças, especialmente as de freio e de rodas. E ainda quentes depois de 12 horas. As rodas ficaram tão quentes que se desprenderam dos eixos. O atrito entre as rodas, os freios e os trilhos foi tão intenso que as rodas começaram a se liquefazer, transformando-se em aço derretido enquanto o trem descia a ladeira. Já se sabe que os freios não foram capazes de conter o trem. Mas por quê? No dia seguinte, as operações de limpeza começam. A Southern Pacific precisa retirar o trem destruído do local. Só assim os investigadores podem trabalhar e a Calneve checar sua tubulação. 2 dias depois, a Southern Pacific retirou todos os vagões, mas o solo ainda está tomado pela carga do 7551 Leste, centenas de toneladas de trona. A Calneve começa a remover a trona ao longo da rota da tubulação. É a maneira mais rápida de inspecioná-la e evita a aproximação de equipamentos pesados. Fizeram 5 ou 6 escavações até o duto, para examiná-lo visualmente. Ficaram confiantes de que nada tinha chegado até o nível do duto. O combustível está sob altíssima pressão. Qualquer dano pode resultar em um vazamento de grandes proporções e numa possível explosão. Mas nada é encontrado pela Calneve. A profundidade do duto protegeu da devastação na superfície. A tubulação é uma fonte vital de gás para Las Vegas, a quase 320 quilômetros de distância. O sistema abastece clientes civis e militares no deserto. Existe cobrança para restabelecer o fluxo de gás. Southern Pacific, perigo oleoduto. Muitos moradores achavam que o duto não deveria voltar a operar. Corria o boato de que em Las Vegas, pessoas diziam ter carros que valiam mais do que nossas casas na rua Duffy e defendiam a volta. Apenas 4 dias após o descarrilamento, o duto foi religado. A Calneve monitora qualquer queda de pressão. Isso significaria um vazamento de combustível em algum ponto do sistema.
mas a pressão se mantém. No mesmo dia, a Southern Pacific termina os reparos na ferrovia danificada. E os trens voltam a passar por San Bernardino. A limpeza, porém, segue incompleta. Ainda se encontra espalhada grande parte da carga com aspecto de cinzas do 7551 Leste. O maquinário pesado é acionado para escavar e remover o material. As enormes máquinas poderiam facilmente danificar o duto, por isso ele é cuidadosamente marcado com estacas. Certa noite eu disse ao meu marido que estava sentindo cheiro de gás. Mas nos asseguraram que haviam inspecionado este duto e que não havia vazamentos. Estive no local do acidente até a limpeza ser concluída e uma cerca ser instalada ao redor para proteger a área. Tudo parecia bem. Amanhecer de 25 de maio. Quase 2 semanas se passaram desde que o trem descarrilou e atingiu San Bernardino. Mas a limpeza foi rápida. Há mais de uma semana, os trens e o combustível no duto abaixo têm operado normalmente. Perigo oleoduto. De repente, sob um céu claro, a chuva parece cair. Grandes trechos do bairro ficam encharcados por essa chuva atípica. E quando Ruth Green já está em casa, pela segunda vez no mês, ela se depara com uma cena aterradora. À minha volta, para qualquer lado que eu olhava, para cima, para baixo ou para os lados, era só uma imensa parede de fogo. Cheguei à porta da frente e os vizinhos gritavam, "Sai daí!" E eu corri pela minha vida. Mais uma vez, o corpo de bombeiros é chamado para um incidente grave na rua Duffy. Quando recebemos o chamado, entramos no caminhão e abrimos o portão, ficou claro. Dava para ver uma enorme nuvem de fumaça e chamas. Eu tinha certeza que era o duto. Uma coluna de fumaça e chamas se eleva a mais de 100 metros de altura no céu. Primeiramente, quando chegamos lá, estávamos tão próximos que as lentes plásticas na dianteira do caminhão derreteram. Várias das luzes de seta, parte das luzes vermelhas, também derreteram. Havia um barulho intenso vindo do cano que se rompeu. Era um barulho parecido com um motor de avião. Eu descreveria como ensurdecedor. E foi assim o dia inteiro. Os bombeiros da região não são os únicos acionados para retornar ao local. Fui chamado para ir ao escritório do presidente. Desci até lá, me avisaram que o duto tinha explodido e que eu deveria reunir minha equipe novamente. A região parecia uma zona de guerra, com inúmeros estragos e grandes danos pelo fogo. As casas do local foram incineradas. Mais uma vez, a Calnev, que administra o duto, não consegue acionar as válvulas de emergência. Quase 2 milhões de litros de combustível queimaram por mais de 7 horas. Quando as chamas se apagam, 2 pessoas estão mortas. 3 estão feridas. E mais 11 casas foram destruídas. Os moradores de San Bernardino estão abalados. Eles comentaram que, de uma das pessoas que morreram, tudo o que realmente conseguiram encontrar foram os sapatos que ficaram em um só lugar. E a imagem disso na nossa cabeça é bastante perturbadora. O incêndio para mim foi a gota d'água. Eu não conseguia mais me ver morando naquela casa. Eu fiquei muito assustada. O que as pessoas aqui logo saberão é que todo estrago, dor e sofrimento é resultado de um único e terrível erro.
Um pequeno bairro em San Bernardino, Califórnia, foi devastado por 2 desastres. Em apenas 13 dias, um trem que saiu dos trilhos e uma explosão de gás atingiram a região, matando 6 pessoas. Investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes estudam os 2 casos. No caso do acidente de trem, eles se concentram nas caixas pretas que foram recuperadas de 3 locomotivas. Elas registram a distância, a velocidade, a posição do acelerador, a pressão do freio a ar e tentamos descobrir a que velocidade o trem chegou, pois excedeu o velocímetro. Os registros das caixas pretas revelam que o 7551 Leste alcançou a impressionante velocidade de 177 km por hora antes de descarrilar, sendo que o limite adequado era cerca de 60 por hora. Embora os freios tenham sido acionados, o trem continuou acelerando. Por que será que o trem ficou tão fora de controle? Geralmente os acidentes são fruto de uma cadeia de eventos. Se em algum ponto dessa cadeia o elo tivesse sido quebrado, o acidente não teria acontecido. Como outros trens de carga, o 7551 Leste tem 2 sistemas diferentes para reduzir a velocidade: freios dinâmicos e freios a ar. Os freios a ar pressionam um bloco contra as rodas de cada vagão. Quanto maior a pressão aplicada ao bloco, mais devagar o trem anda. Investigações mostraram que os freios a ar operavam normalmente na descida do trem. Mas quando o trem acelerou, o maquinista Frank Holland manteve a pressão nos freios a ar. O calor gerado pelos freios ficou tão intenso que eles derreteram. Na hora da colisão, já não serviam para nada. Os peritos agora analisam os freios dinâmicos. Estes utilizam o campo magnético produzido pelo gerador principal da locomotiva. Eles revertem o campo magnético, o que reduz a velocidade dos eixos da locomotiva. Havia 4 locomotivas na parte dianteira do trem e 2 na parte traseira. Antes de iniciar o trajeto, Frank Holland sabia que sua segunda locomotiva estava completamente inoperante e que os freios dinâmicos da quarta só funcionavam de forma intermitente. Para ele, era mais do que suficiente. Acreditávamos que com as locomotivas que tínhamos na frente e as 2 auxiliares, seria possível descer aquela ladeira a 48 km por hora sem dificuldades. Quando seu trem começa a descer a montanha, Frank tem tudo sob controle. Com os freios que tem, ele conseguiria manter a velocidade, mas não consegue. Estamos a 48. Deveria ser 40. Estranho. O que os investigadores do Conselho de Segurança descobrem nas caixas pretas é chocante. Os freios da terceira locomotiva, na parte dianteira, falharam completamente enquanto o trem pegava velocidade. Durante o trajeto, Frank chegou a consultar o operador de freios da terceira locomotiva. Alan? Sim? Como estão os dinâmicos? Estão respondendo. Mas as caixas pretas indicam aos investigadores que, embora os freios dinâmicos estivessem fazendo o ruído habitual, não estavam funcionando. Não contribuíam em nada para desacelerar o trem. Mas a situação é ainda pior. Acoplado e pronto. Das 2 locomotivas adicionadas à traseira do trem, uma também não tinha potência de frenagem. Lawrence Hill, maquinista na parte de trás, sabia disso, mas não chegou a contar a Frank Holland. Ele não comunicou que uma locomotiva estaria com o freio dinâmico funcionando e a outra não. O maquinista auxiliar achou que o despachante iria avisar o maquinista-chefe. Chamando o auxiliar. Auxiliar. Acionou os dinâmicos? Sim, no máximo. Entendido. Então, quando Frank questiona Lawrence se ele acionou os dinâmicos, ele responde que sim. Mas ele se refere apenas a uma locomotiva. É uma descoberta reveladora. Frank não tem nem de longe o poder de frenagem que ele acha que tem. A análise das caixas pretas revela aos investigadores mais um segredo da descida apavorante do trem pela montanha. Tem algo errado lá.
Quando Lawrence Hill acionou o freio de emergência, ele acabou anulando os freios dinâmicos. É um recurso de segurança para evitar que as rodas travem e que o trem derrape pelos trilhos. Nesse caso, com os freios a ar derretendo, os freios dinâmicos eram a única coisa que segurava o trem. Acionar o freio de emergência, na verdade, fez o trem ganhar velocidade. Quando os freios de emergência são acionados, perde-se a frenagem dinâmica e desta forma o trem dispara sem controle. Mas William Pilga ainda está confuso. De acordo com os registros, o 7551 Leste transportava 3,5 milhões de quilos de carga. Com esse peso, mesmo com as locomotivas comprometidas, Frank ainda deveria ter conseguido controlar a velocidade na descida. Para saber por que ele não conseguiu, os investigadores passam a analisar os dias que antecederam o ocorrido. Pátio ferroviário de Mojave, 6 de maio de 89. O trem 7551 Leste transportava uma carga para Lake Minerals. 5 dias antes do início da viagem, o superintendente da empresa entrega a documentação necessária a Thomas Blair, que trabalha para a Southern Pacific. Os documentos especificam o conteúdo do carregamento e, normalmente, o seu peso. Obrigado. Nesse caso, porém, o peso não foi preenchido. A Lake Minerals acreditava que cada vagão estava carregado até o limite, 90 mil quilos. Ei! Ei! Como o peso já era o esperado, a Lake Minerals considerou desnecessário informá-lo. Mas Thomas Blair sabe que para finalizar os formulários no computador, será preciso registrar um peso, ou o trem não poderá deixar o pátio. Thomas Blair trabalha para a Southern Pacific há 17 anos. Ele já viu milhares de vagões de carga saírem do pátio. Com base na experiência, ele calcula que cada vagão carrega 54 mil quilos. Mas a estimativa de Thomas revela-se um erro de cálculo fatal. Cada vagão de carga do 7551 Leste está, na verdade, transportando 36 mil quilos a mais do que ele estimou. Distribuído por 69 vagões, isso significa que o trem é mais pesado do que 6 jatos Jumbo. 2,5 milhões de quilos. Mais pesado do que qualquer um imagina. Ninguém percebeu que os pesos estavam muito abaixo do real. Autorização de saída, lista do trem e tonelagem. A partir daí, o maquinista recebeu uma tonelagem que indicava 6.100 toneladas. Vou na terceira. Ok. Ele conduziu com esse dado e estava completamente enganado. Na verdade, aquilo representava apenas 2/3 do peso real do trem. O trem estava condenado. Frank Holland já estava em perigo antes do trajeto começar. Mesmo que todas as locomotivas estivessem funcionando, descer a montanha teria sido uma tarefa árdua. Com todos esses problemas, ele simplesmente não tinha força para reduzir a velocidade de seu enorme trem. Desde o começo, atingir San Bernardino era praticamente inevitável. O desastre do 7551 Leste era prevenível. Os investigadores estão prestes a descobrir que a explosão que se seguiu também poderia não ter acontecido. Em maio de 1989, uma dupla catástrofe abala a cidade de San Bernardino, na Califórnia. O descarrilamento de um trem e a explosão de uma tubulação de gás matam 6 pessoas e destroem mais de uma dúzia de casas. Entre as cinzas, os investigadores tentam entender a ligação entre os dois acontecimentos. O duto estava a 2 metros abaixo do solo. E nos dias após o descarrilamento, a Cal Neville examinou de perto. Não havia sinal de um único arranhão ou rachadura onde o trem atravessou o solo. O impacto não aparentou ter causado danos ao duto. E quando o gás voltou a fluir na tubulação, não houve queda de pressão. Nenhum indício de que algo estava errado. Eles começaram a operar e aumentaram a pressão para cerca de 1.600 libras. E as medições ao longo do gasoduto mostravam valores aparentemente normais.
Como o descarrilamento em si não causou a ruptura, os investigadores seguem procurando respostas. Eles examinam mais profundamente o duto. Embora o incêndio tenha perdurado por horas, o pedaço do duto que se rompeu não foi destruído. Quando o duto se rompeu, gerou uma ruptura em um formato específico que chamamos de boca de peixe. Na parte maior, media cerca de 10 centímetros de largura e 75 de comprimento. Tal como peritos forenses, o Conselho de Segurança busca uma pista clara que os ajude a desvendar como o duto se rompeu. Próximo ao ponto da ruptura, os investigadores encontram amassados e diversas marcas mais profundas. As marcas lembram ferimentos em uma vítima de homicídio. Se conseguirem descobrir o que causou as marcas, eles descobrirão o que causou o rompimento da tubulação. Era evidente que restos de aço endurecido permaneciam nas marcas. Ou seja, qualquer peça de equipamento que tivesse danificado o duto tinha dentes de aço endurecido. Há vários possíveis suspeitos. Várias carregadeiras dianteiras e uma grande escavadeira usada na limpeza possuíam dentes de aço. Mas Charlie Batten não consegue apontar culpados. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes concluiu que o gasoduto foi danificado em uma de duas etapas: durante a limpeza do acidente ferroviário ou durante a limpeza do Trona, depois que os destroços haviam sido retirados. Dois equívocos resultaram em um par de desastres para San Bernardino, que custou a vida de 6 pessoas. Em seu relatório final sobre os desastres, o Conselho de Segurança não culpa Frank Holland. Para eles, sua crença de ter poder de frenagem para parar o trem era plausível. Frank continua trabalhando nos trilhos, mas nunca mais repetiu o trajeto das montanhas de San Gabriel. Não estou preparado mentalmente. Acho que eu não conseguiria reviver aquilo em toda vez que eu descesse. Eu preferia assim. Seria muito doloroso. A Calneve, companhia que administrava o duto, foi responsabilizada por não inspecioná-lo após o término das operações de limpeza. Os processos contra a companhia foram resolvidos fora do tribunal. Olhando para trás, a Calneve provavelmente admitiria que deveria ter sido bem mais minuciosa na inspeção. Eles se acomodaram com o que viram e fizeram uma avaliação sem informações adequadas, assumindo que o gasoduto não estava danificado e poderia ser operado. Thomas Blair, que preencheu incorretamente os registros, nunca foi indiciado. Mas depois do desastre, a Southern Pacific mudou suas regras, de modo que cada vagão de carga sem peso especificado fosse tratado como se estivesse transportando sua carga máxima. A Southern Pacific encerrou inúmeras ações judiciais por acordo. A companhia não existe mais. Foi comprada anos após o desastre. Os trens continuam a passar por San Bernardino. Mas muitas das famílias envolvidas no desastre se mudaram. Os trens continuam descendo pelo Cajon Pass. E é inevitável as pessoas se perguntarem: e se? E se algo assim acontecer de novo? Hoje não é mais permitido ter casas ao lado dos trilhos. O terreno ficou marcado por uma terrível cicatriz. Não há nenhum memorial para homenagear os que morreram. Nem para lembrar o dia em que o desastre devastou a Rua Duffy.